Olá! Hoje a gente vai questionar o que realmente significa estar seguro. Vamos muito além da autenticação multifator básica para descobrir o que de fato protege a gente contra os ataques de phishing mais sofisticados que existem por aí. Muita gente ativa a autenticação multifator e pensa, pronto, agora estou seguro. Mas olha, a verdade é um pouco mais complicada. A pergunta crucial que a gente precisa se fazer é: será que o segundo fator que estamos usando pode ser enganado e usado contra nós? E isso nos leva direto ao que os especialistas chamam de paradoxo do MFA. Ter um segundo fator por si só não é garantia de nada. A eficácia de toda a estratégia depende da robustez dos fatores que a gente escolhe. Métodos que podem ser interceptados criam uma perigosa e falsa sensação de segurança. Nesta análise, nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, vamos dissecar a falha nos métodos de MFA mais comuns. Depois, ver como os invasores exploram essas brechas na prática. E, por fim, vamos detalhar a solução que está mudando o jogo, o padrão FIDO2 e sua evolução, as pesquisas. Vamos começar pelo coração do problema. Os métodos de MFA mais populares, aqueles que a gente usa todo dia, foram criados pensando na conveniência. Mas essa conveniência toda veio com um custo bem alto. Uma vulnerabilidade fundamental que ignora completamente o contexto de onde e para quem a autenticação está sendo feita. A gente está falando dos métodos mais comuns. Códigos por SMS, códigos de aplicativos como o Google Authenticator e até as notificações push de aprovar. Todos eles, apesar de serem multifator, compartilham um ponto cego fatal. Eles não têm como saber para quem estão fornecendo o código ou a aprovação. Eles não verificam se o pedido veio do site legítimo ou de um site falso criado por um criminoso. Agora, vamos ver exatamente como os atacantes exploram essa falha. E não estamos falando de teoria, não. São ataques reais que derrotaram empresas gigantes. O primeiro método é quase psicológico, porque ele explora a paciência humana. É conhecido como fadiga de MFA, ou MFA fatigue. O caso da Uber em 2022 é um exemplo perfeito. Um atacante conseguiu uma senha válida e começou a disparar solicitações de MFA sem parar. Depois de mais de uma hora de bombardeio, o criminoso entrou em contato com um funcionário, se passando pelo suporte técnico, e o convenceu a aprovar a notificação. A persistência e a engenharia social simplesmente derrotaram o MFA. O segundo vetor é bem mais técnico e com certeza mais perigoso. É o ataque Adversary in the Middle, ou Homem no Meio, onde o invasor se posiciona entre a gente e o site verdadeiro para interceptar tudo. E aqui, o que é realmente interessante é essa comparação direta. À esquerda, com um MFA vulnerável, a pessoa coloca o login e o código no site falso. O atacante simplesmente pega esses dados e repassa para o site verdadeiro. Como recompensa, ele rouba o cookie de sessão, que é o crachá digital que prova que o login foi feito. Com isso em mãos, ele entra na conta. Já à direita, com o FIDO2, a história é outra. A chave de segurança vai verificar o domínio do site. Se não for o domínio correto, ela simplesmente se recusa a funcionar. Fim do ataque. Essa capacidade de verificar a identidade do site é o que nos leva à solução de ponta, projetada do zero para resolver o problema do phishing, o padrão FIDO2. FIDO2 não é um produto, mas um framework aberto. Pensa assim, o WebAuthn é como o seu navegador pede uma prova de identidade e o CTAP é como o seu computador conversa com a sua chave de segurança física. Juntos, eles criam um jeito padronizado e super seguro de provar quem a gente é. O que torna o FIDO2 imune a phishing é um conceito fundamental chamado vinculação de origem ou origin binding. É aqui que a verdadeira mágica da segurança acontece. Basicamente, durante o registro, a chave de segurança memoriza o domínio do site legítimo, como google.com. Em qualquer login futuro, a chave primeiro pergunta para o navegador: qual o seu domínio? Se a resposta não for google.com, ela não libera a prova criptográfica. Simples assim, o site falso é ignorado. E isso não é só uma boa ideia, não. É uma tecnologia reconhecida e formalizada pelos mais altos padrões de segurança do mundo, como os do NIST, o Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia dos Estados Unidos. O NIST classifica a força da autenticação em 3 níveis. Como a gente pode ver, o AAL1 é só uma senha. O AAL2 já exige MFA, mas ainda permite métodos vulneráveis a phishing. Agora, o AL3, o nível mais alto, exige 2 coisas: um hardware criptográfico e, o mais importante, resistência a phishing. Na prática, isso significa FIDO2.
O FIDO2 é extremamente seguro, mas carregar uma chave física nem sempre é prático, né? É aí que entra a evolução mais recente, que equilibra a segurança de ponta com a usabilidade do dia a dia, as passkeys. Uma passkey, no fundo, é uma credencial FIDO2. A grande diferença é que, em vez de viver isolada num único dispositivo, ela é sincronizada de forma segura na nuvem pelo seu ecossistema, seja da Apple ou do Google. Isso resolve aquele problema de perder a sua única chave. Aqui a gente vê a principal diferença. Um token de hardware oferece a segurança física máxima. A chave privada nunca sai do dispositivo, é um cofre. Já as passkeys têm uma usabilidade e recuperação muito melhores, sincronizando entre os aparelhos. A segurança delas depende da proteção do dispositivo e da conta na nuvem. O importante é, ambos os métodos são resistentes a phishing. E essa conveniência está impulsionando uma adoção gigante. Uma pesquisa de 2024 da FIDO Alliance mostrou que o conhecimento do consumidor sobre passkeys já saltou para 74%. As pessoas estão cansadas de senhas e prontas para uma alternativa que seja, ao mesmo tempo, mais segura e mais fácil. A gente está vendo uma grande mudança em direção a um futuro sem senhas. Se tem uma única ideia para levar daqui, é esta. A verdadeira medida da força de uma autenticação moderna não é só ter múltiplos fatores, mas sim ter fatores que são imunes a phishing por design. Então, recapitulando, a gente aprendeu que nem todo MFA é igual e muitos são vulneráveis, que ataques como MFA Fatigue e ITM podem derrotar uma autenticação cega, que a solução real é a vinculação de origem do FIDO2 e das passkeys, e que isso é formalizado como padrão ouro pelo NIST AL3. Então, a gente resolveu o problema da porta da frente. Mas a segurança não termina no login. Os invasores são espertos e, se não conseguem entrar pela porta, procuram uma janela aberta. É aqui que entram os ataques de roubo de cookie de sessão, conhecidos como Pass the Cookie. Eles permitem que o invasor sequestre uma sessão já autenticada, contornando completamente o MFA que a gente acabou de fortalecer. E isso nos deixa com uma pergunta crucial para o futuro. Com a autenticação resistente a phishing já sendo uma realidade, a próxima fronteira na segurança de identidade é proteger a sessão ativa. A pergunta não é mais só quem está entrando, mas sim quem está usando a sessão neste exato momento. Fica aí a reflexão. Valeu por acompanhar a gente nessa análise.